Disciplina. Tá aí uma palavra que tem muitas conotações, muitas interpretações. A maior parte delas eu acho que vai para um lugar mais negativo, né? Todos nós a gente acaba associando a disciplina quando a gente é criança, quando algo é certo, quando é algo errado, quando você teve uma atitude, um comportamento aceitável ou não. E quando não, você vai de castigo, você fica no cantinho, você pensa sobre o que você fez de errado. A disciplina ela vem com um peso quase de uma educação militar, né? Daquele pá, você tem que ser disciplinado. As pessoas que vão ao exército, elas têm que exercer muito a disciplina. Então ela vem carregada aí com uma série de pesos históricos e até pessoais, de interpretações do nosso contexto, da nossa educação, da nossa infância. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão pra gente quebrar um pouco isso e integrar um pouquinho mais a disciplina no nosso cotidiano. E quando eu falo nosso, né, eu falo de nós criativos, artistas, enfim, porque eu me incluo nisso, né? Eu sou uma artista e eu sou uma pessoa muito disciplinada. Como que essa conexão existe, como ela é possível e como ela é positiva, né, e não negativa. A cortina deu uma batidinha aqui e eu me distraí. Vamos abrir a cortina para não distrair e a Caju aqui ficar mais atenta e praticar a disciplina de estar no momento. Pronto, cortina subida, vamos voltar. Então a gente tem essa relação com a disciplina, né? E foi uma questão que eu questionei muito. Eu trouxe uma breve reflexão, uma provocação no vídeo do IGTV do Instagram. Então se você não acompanha, por lá eu crio pequenas introduções sobre certos assuntos e provocações que eu vou compartilhando lá nos vídeos de até 10 minutos. E aqui eu gosto de me aprofundar um pouquinho mais, até porque essa plataforma permite que eu traga um pouquinho mais de profundidade aqui no assunto e também compartilhe algumas dicas mais práticas, ferramentas, aplicações de certos conceitos ou visões de mundo ou conhecimentos. Então, se você não viu a provocação no Instagram, eu te convido a acessar o Instagram e ver um pouco mais sobre essa introdução da disciplina. Mas basicamente, a grande questão é como que na verdade a disciplina ela não é limitante e sim ela traz a liberdade, principalmente num contexto criativo e artístico. Nós, como artistas, a gente tem muita tendência de entrar naquele caos criativo, né? Muitos artistas gostam de deixar aquela bagunça, de entrar naquele flow, onde tudo chacoalha, onde o estúdio, o ateliê, a casa vira uma bagunça e você se mergulha nas tintas e nos seus processos. Mas não precisa ser assim. Isso é bom, né? Esses surtos criativos, mas como você mantém uma certa estrutura nisso? Como você respeita prazos de clientes, como você cria uma rotina onde você também constrói um negócio através da sua arte, onde você coloca uma estrutura de gerenciamento de tempo, de metas plausíveis, onde você tem uma rotina produtiva também, mas sem deixar o lado criativo e inspiracional de lado, onde você permite trazer a criatividade e aplicar a criatividade no seu cotidiano, independente do momento ou da hora do dia, ou quando você depende de um surto criativo, porque senão você não está criativo e você não consegue ser criativo. Então, são conceitos e aplicações da palavra disciplina na rotina de um artista ou de um criativo que dão pra gente muito mais liberdade. Então eu vou explicar aqui um pouquinho e depois vou trazer algumas dicas para vocês também aplicarem aí no dia a dia de vocês e compartilharem comigo depois o que vocês têm sentido através disso. Mas vamos lá, por exemplo, eu cresci num ambiente super disciplinado, muito cedo eu aprendi o conceito de gerenciamento de tempo. Então, por exemplo, dias de escola. Então, eu tinha que sair de casa, eu não me lembro o horário exatamente, mas a minha escola acho que começava às 7 ou 7h30. Então, a gente saía de casa por volta das 6h30, 15 para 7, acho que a gente saía. E eu falo a gente porque eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E a gente morava num apartamento e compartilhava um banheiro entre 3 irmãs. Então, o meu pai esperava que a gente estivesse na porta para descer e pegar o carro 15 para 7 para ir para a escola. Essa era a condição da família. O que a gente fazia com isso dependia
meramente, individualmente de cada uma de nós e conectadas para que as 3 estivessem 15 para 7 na porta de casa, prontas para ir para a escola. E quando eu digo prontas, é tipo acordada, café da manhã tomado, dentes escovados, mala pronta, lição de casa pronta dentro da mala para as aulas do dia. Como que a gente fazia isso? Muito cedo a gente aprendeu a entender qual era o processo ou o tempo de cada uma de nós para se arrumar para estar na porta às 15 para 7. A minha irmã mais velha demorava um pouquinho mais, gostava de dormir um pouco mais, ou enfim, não, na verdade não. Ela era um pouco mais devagar, eu acho, de manhã. Ela precisava de um pouco mais de tempo. Então ela acordava um pouquinho mais cedo. Aí ela acordava e ela usava o banheiro primeiro, antes de mim e da minha outra irmã a gente acordar. Então ela era a primeira a usar o banheiro. Quando eu acordava, ela já tinha usado o banheiro, aquele primeiro xixi matinal e a escovadinha de dentes. E ela já estava na cozinha, por exemplo, fazendo o café da manhã dela. Então eu usava o banheiro e assim consequentemente. Então a gente ia se intercalando. Ou uma ia primeiro tomar café da manhã enquanto a outra estava tomando banho e se vestia, daí a gente trocava. E a gente foi entendendo os nossos processos e gerenciando isso entre a gente, mas também nos processos individuais. Então, entender quanto tempo você demora para se arrumar de manhã, né? Quanto tempo você precisa, e cada corpo funciona de uma forma diferente. Então, eu, por exemplo, gostava de tomar um café da manhã mais tranquilo, para que eu tivesse ali um momento, um pouquinho depois, para que o corpo, né, digerisse ali os alimentos e a energia, e depois eu me arrumava para sair. Então, assim, cada uma tinha os seus processos e a gente tinha que entender isso. E aí cada uma colocava o seu próprio despertador. Isso também foi uma coisa implementada muito cedo dentro de casa. Não tinha aquele esquema de mãe e pai acordar e puxar o dedão da cama e abrir a janela. Não, cada uma tinha o seu despertador. Primeiro presente, quando você começava a escola, foi um despertador. E a gente tinha que colocar esse despertador de acordo com a nossa necessidade de tempo e para se arrumar para estar naquele horário para ir para a escola. Então, isso são pequenas coisas que eu aprendi muito cedo a entender o tempo que eu demoro para fazer as coisas. E por que eu tô falando isso? Porque isso é muito importante também na vida como artista. Quanto tempo você demora para fazer um projeto? Quanto tempo você demora para pintar uma tela, uma obra, uma parede, no meu caso, ou criar uma estampa, ou quanto tempo eu demoro para escrever um texto, para criar um conceito. E assim, claro que tudo isso, quando eu falo, né, não é tão rígido. Tipo, quanto tempo e você só pode ter esse tempo e você faz assim e você sempre vai criar uma tela em tanto tempo. Não, claro que existe uma certa flexibilidade, mas é esse autoconhecimento, esse exercício de auto-observação para entender os seus próprios processos. Porque você não fica naquele caos criativo da selva louca criativa, dependendo apenas da inspiração por fora, e sim você começa a entender os seus processos. E para isso você tem que fazer um exercício de auto-observação, de se colocar numa situação e falar, ok, agora eu vou fazer isso. E olhar no relógio, que horas são? Que horas você terminou? De novo, considerando que sempre existem umas certas flexibilizações, mas como você funciona? Como o seu processo criativo funciona, como você se organiza quando você tem que fazer partes mais administrativas, quando você tá num surto criativo, como funcionam os seus processos de flow, o que te leva pro flow, o que você pode criar de gatilhos para te levar a certas situações. Então é um exercício de constantemente se auto-observar. Só que além disso, não simplesmente se auto-observar numa coisa de quando surge algo você se auto-observa, se colocar essas metas. Então, pegar uma semana e se tratar quase como um cliente, né, que eu sempre gosto de falar também, e se colocar esses momentos, então colocar um momento na agenda de vou criar, e criar esse hábito de se auto-observar. Esse é o primeiro passo para você entender você mesmo, como que você funciona. E eu dei o exemplo da minha infância porque aplicar isso primeiramente nas coisas da rotina, do nosso cotidiano, facilita muito depois a compreensão no processo criativo. Então, quanto tempo você demora para se arrumar de manhã? Quanto tempo você demora para preparar uma refeição, para se organizar para alguma coisa, levando em considerações diferentes cenários, algo mais espontâneo e sob pressão, ou algo onde você tem mais tempo. Eu, por exemplo, de manhã, hoje em dia, eu gosto de ter 2 horas do meu acordar até o meu sair de casa para algum compromisso. Então, eu nunca vou marcar
uma arte, uma reunião, um cliente, onde eu tenha que acordar cedo demais, porque eu sei que vai prejudicar minhas horas de sono, ou que vai me tirar ali muito mais cedo da cama do que eu estaria pronta para, sendo eu sou uma pessoa que acorda cedo, mas enfim, eu levo em consideração tudo isso ao marcar as minhas coisas, né? Então isso permite com que eu otimize muito mais o meu dia, e não necessariamente numa coisa de produtividade frenética, e sim de otimização, de níveis de energia, de você estar disposto a fazer aquelas atividades, aquelas funções daquele dia. Isso dito, queria propor para vocês alguns exercícios aí de autoobservação. Além dos que eu já falei, né, de você ligar essa chavinha, porque é realmente ligar uma chavinha e falar, estou me auto-observando, olhar um pouquinho de fora, tirar aquele filtro crítico da frente e realmente se permitir se observar com um pouco de carinho também, né, de não tão crítico assim, mas enfim, vocês entenderam. Desculpa. Vou pegar aqui meu computador porque eu anotei algumas dicas pra vocês. Então, assim, esse exercício de autoobservação, né, de quanto tempo você tem para cada tarefa, principalmente no cotidiano, e depois começar a aplicar isso para os seus processos criativos, é importantíssimo para você começar a entender o seu cenário de disciplina e como você pode otimizar isso para que você ganhe mais liberdade e mais tempo, né? E não fique sempre com aquela sensação de que você está correndo contra o tempo e que você trabalha só sob pressão, porque a gente também não precisa sempre trabalhar sob pressão. Eu sei que algumas pessoas trabalham melhor sob pressão, mas a pressão não precisa vir externa. Você mesmo pode gamificar suas próprias experiências para que você execute suas tarefas e consiga entregar as coisas no prazo sem estar sempre com a corda no pescoço de 45 do segundo tempo que você tem que correr e aí você tem que varar a madrugada para entregar um projeto porque você prometeu para o cliente para amanhã. Como que você pode causar essa sua própria urgência, se você funciona dessa forma, se isso é um gatilho para você criar, sem que você esteja sempre tão afobado, né, correndo contra o tempo e naquela energia do grinding, né, que estão usando muito essa palavra de tipo, você tem que fazer as coisas assim, porque senão você não é empreendedor, porque senão você não faz as coisas acontecerem. E isso não existe, não precisa ser assim. Você pode fazer as coisas de uma forma muito mais leve e otimizando os seus níveis de energia. Então, isso é um primeiro exercício que eu queria propor para vocês. Um segundo desafio que eu queria propor para vocês é de implementar certos horários no seu dia, fixos. Pelo menos aí, tenta por um mês, porque dizem, né, que criar hábitos demoram aí umas 3 semanas, uns 21 dias. Vamos fazer um exercício por um mês. Pega e define horários mais fixos para você comer, por exemplo. Para você acordar e ir dormir. Coloca um despertador. Se coloca a meta e começa a entender quantas horas de sono são importantes para você, por exemplo. Para mim, de 7 a 8 horas, eu preciso dormir bastante, que é onde eu recupero e regenero toda a minha atividade mental intensa do dia, que a criatividade exige muita atividade mental. Então, esse descanso, esse desconectar, a regeneração é extremamente importante. E eu sei disso para mim. Então, hoje em dia, eu durmo de 7 a 8 horas. Então, o que eu faço? Eu quero acordar cedo, porque eu me sinto mais produtiva se eu acordo cedo, se eu acordo mais tarde, eu já acho que eu perdi metade do dia. Então, eu gosto de dormir entre 10 e 11 horas, no máximo. 10 horas é o ideal. 10, 10 e meia, quando eu, claro que tem sessões, você vai sair com os amigos e, enfim, baladear e circuitear, por aí também tá tudo certo de novo. Mas você voltar daí para esse seu eixo, para essa sua estrutura mínima, facilita e faz com que o corpo e o relógio biológico funcione cada vez melhor. Então, colocar horários para dormir e para acordar, implementar horários de refeições. Isso te ajuda a criar também estruturas no dia, o que é manhã e o que é tarde, e o que é noite. E você começa a usar a alimentação, que é essencial, são os nutrientes que você vai colocar no seu corpo, que também vão te dar mais energia, e você coloca isso como eixos principais no seu dia, para você começar a criar essa consciência. Aí você começa a perceber que o seu dia ele tem como blocos, entre refeições. E isso é um primeiro exercício. E aí você pode pegar a sua semana, por exemplo, e olhar macro, eu faço muito isso. Quais dias você tem entregas para clientes ou que você quer se colocar metas, né? Quais são as suas metas da semana de criação de certas coisas e separar a semana em diferentes blocos. Por exemplo, eu sou muito mais produtiva se eu tiro um dia para fazer calls.
ou reuniões, né, em caso de isolamento social e tal, pandemia desse ano, de 2020, querido, a gente tá muito mais em casa, então eu tenho os dias que eu dedico a calls apenas, para que outros dias eu esteja totalmente focada na criação e desenvolvimento de outros projetos ou na criação de conteúdo. Então, blocar a sua semana em diferentes tipos de atividade e depois, isso é uma visão macro, e depois você ir para o micro do dia. Dentro da questão dos horários de acordar, dormir e alimentação, você também cria blocos durante o seu dia, onde você vai se movimentar, por exemplo, ter um momento de autocuidado, né? Exercício é super importante para você tirar a mente também de certas coisas, mudar de perspectiva, fazer com que a circulação seja ativada, né? É super importante também para nós criativos, pra gente não ficar naquela mesma posição o tempo inteiro, pra gente acionar o corpo. O nosso corpo foi feito para se movimentar, não foi feito nesses tempos modernos para ficar sentado o tempo inteiro. Então ativa o corpo, nem que você dê uma dançadinha, que você saia para uma caminhada, não precisa fazer musculação pesada, faz uma sessãozinha de yoga, ou sim, se você precisa descarregar aquela energia, sai para uma corrida, vai, marca um jogo de basquete, de tênis, de futebol, de que seja, o que te movimenta o seu corpo. E aí também, entre outras funções, o que é administrativo, o que é marketing, o automarketing, tirar um tempo para se dedicar às suas redes sociais, ou para atualizar o seu site dentro daquela semana, ou dentro daquele dia. Não precisa ser tarefas diárias, né? Mas você entender esses blocos da semana, qual dia você vai dedicar ao quê, e aí o micro do dia também, quebrar ele em blocos menores. Por que eu falo blocos? Porque esse sistema de blocos, ele facilita muito esse primeiro passo com criar uma estrutura no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu já não uso muito essa coisa de blocos, eu uso mais no macro, na semana, para dividir os dias para certas atividades, mas no micro eu sou um pouco mais flexível, mas enfim, eu já trabalho de forma disciplinada há bastante tempo, então eu consigo sentir um pouquinho melhor, mas eu me coloco metas pro dia também, quais são as minhas prioridades de atividades para aquele dia, quando que eu funciono melhor, então coisas mais administrativas e sistêmicas e coisas assim, eu gosto de fazer na parte da manhã, porque eu foco, já resolvo, e aí eu já, celebro que eu já resolvi algumas coisas, e aí a minha tarde normalmente é mais dedicada a criar conteúdos, a criar efetivamente, enfim, a trabalhar em outras funções ou projetos que eu tenho. Então, normalmente, o macro dos meus dias são assim. E aí, claro que eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade, mas esse sistema de blocos, se você não está acostumado a ter tanta estrutura, ele facilita um pouco, porque você define esses blocos e você vai mexendo neles ao longo do dia. Então, é uma dica bem legal, assim, para vocês irem aplicando no dia a dia de vocês e experimentando. Lembrando que não existe uma fórmula fixa, né? Por que eu trago de forma até quase um pouco aberta essas provocações? Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, porque cada corpo, cada mente, cada processo é totalmente diferente. Então, por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento, da auto-observação. Então, assim, eu posso trazer dicas e provocações e trazer vocês um pouco para o meu cotidiano e mostrar como eu faço, mas é essencial que você olhe para você mesmo e os seus processos, entenda os seus processos para que você possa otimizar eles da melhor forma possível, né? Então, se permita esse momento de autoobservação e experimente um pouco esses blocos e tenta colocar essas questões de horários mínimos e de coisas para você trabalhar, para você começar a engrenar nessa sua disciplina, né? E como eu falei também lá no Instagram, no vídeo do IGTV, a disciplina, para mim, ela é uma linha guia, né? Então, assim, você tá aqui hoje e aí você tem uma meta de onde você quer chegar. A disciplina, ela vai te dar esse direcionamento para você chegar onde você quer. E não só o direcionamento, mas uma estrutura e uma garantia de que você vai chegar onde você quer. Porque senão você fica que nem um navio à deriva. Então bate uma correntinha aqui, aí você vai pro lado, daí bate uma outra corrente, você vai pro outro lado, aí passa uma borboleta e você se distrai, e aí você esquece tudo aquilo que você tá fazendo, que você tá observando a borboleta. E aí você perde o foco. Né? E tudo bem fazer isso também. Por exemplo, isso é um bloco que eu coloco na minha agenda semanal de observar as borboletas, de se permitir uma desconexão, uma contemplação,
um momento de silêncio, um momento de inspiração, um momento de estudo. Então, assim, tudo isso faz parte da nossa vida criativa, né? A gente não pode pensar nessas coisas como coisas separadas, o que é trabalho e o que é vida pessoal. Quando a gente trabalha como artista, a gente tem que integrar todas essas partes do sistema. Então, por isso que eu falo também das horas de sono e de alimentação, porque isso também é essencial para os seus níveis de energia e de criação e de foco, para você trabalhar nos seus projetos, para você trabalhar na sua imagem, no seu auto-marketing, em tudo aquilo que envolve a arte e o negócio, e o seu viver da arte, né? Então a gente não pode pensar nessas coisas separadas, e a disciplina justamente vem como uma linha guia para juntar tudo isso e te levar de onde você tá para onde você quer chegar. Independente do tamanho desse objetivo, se é um sonho muito grande, ele talvez tenha uma meta aí de 10 anos, você tenha metas de 5 anos, você tem uma meta para hoje, que você acordou e você quer executar algo hoje, e que vai te dar uma enorme satisfação no final do dia, e um sorriso no rosto de falar, yes, eu consegui. Então, assim, a disciplina, ela traz isso pra gente, ela não é uma rigidez de bloquear a nossa criatividade, de bloquear o nosso flow, e sim, ela é essa linha que nos permite nos conectarmos ainda mais com a gente mesmo, de se conhecer ainda mais, de conhecer os nossos próprios processos, de fazer esse exercício de autoobservação e otimizar a forma que a gente funciona naturalmente já, né? Então, você realmente entender como você funciona para você usar isso a seu favor e não contra você, né? A gente às vezes tem a tendência de achar que a gente tem que ser de uma certa forma, o que é certo, o que é errado, né? O que é castigo, o que é recompensa, e a gente faz isso com a gente mesmo o tempo inteiro. E aí a gente acaba se sabotando, bloqueando nossas energias, nossa criatividade, nossos projetos. E aí é frustrante quando você não consegue terminar algo e você tem que dar uma desculpa pro seu cliente, porque ou você fala real e não conseguiu, e, enfim. Vou desenvolver mais sobre esse assunto. Eu acho que a disciplina é um assunto muito, muito extenso, onde a gente pode aplicar ela a diferentes coisas. Então eu deixo aqui o convite também para você deixar aqui nos comentários qual é a sua conexão com essa palavra disciplina. Ela é positiva, ela é negativa? Como você tem essa relação com a disciplina no seu cotidiano? Como que você aplica ela no seu cotidiano? Quais são as suas maiores dificuldades? Como eu estou começando esse diálogo, eu quero convidar vocês a deixarem aqui os comentários, até para eu entender um pouco mais de quais são as dificuldades de vocês, porque às vezes a minha dificuldade não é a mesma que a sua. E aí eu posso ter essa visão de fora e também ajudar vocês aí com dicas e ferramentas para vocês irem otimizando o dia a dia de vocês e não pensando naquele grinding, naquele corrida de ter que correr contra o tempo, de que pra você viver da sua arte você tem que passar noites em claro, não. Não é a linha que eu acredito muito pelo contrário. Eu acho que horas de sono vão otimizar a sua arte e também a sua criatividade e também o seu negócio. Então, eu acho que a disciplina está totalmente de mãos dadas com a criatividade e, na verdade, aplicar ela de uma forma inteligente e conectada com a nossa essência, a gente só otimiza ainda mais a nossa criatividade. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre esse assunto. Mais e mais eu vou trazendo vídeos aqui para vocês. Fiquem atentos aqui no canal do YouTube, se inscrevam no canal para que vocês também fiquem atualizados das novidades, dos novos vídeos e dos novos conteúdos e ferramentas e insights que eu vou trazer, não só sobre a disciplina, mas sobre os diferentes assuntos que envolvem o cotidiano de um artista, de uma artista, de eu artista, e como que eu posso também provocar vocês a pensarem um pouquinho diferente, a implementar certas coisas no cotidiano de vocês, para que vocês também possam viver muito bem, de forma leve, positiva e integrada com a criatividade, a arte de vocês, o propósito e a essência de vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo, nos próximos capítulos, aqui sobre disciplina, arte e criatividade. Até a próxima!